E a fala do salmista neste texto bíblico, do Salmo 118, versículo 6 até o versículo 9, nos diz que o Senhor era por ele, por isso ele não recearia, ou seja, talvez ele já tivesse passado por muitas dúvidas, por muitas questões, por muitas situações em sua vida em que Deus o concedeu vitória. Deus concedeu para ele e mostrou para ele que Deus realmente era com ele. E por isso ele não temia o homem. Não recearei. Que me pode fazer o homem? É a pergunta dele. O homem só pode fazer alguma coisa com o outro quando Deus permite. Se Deus não permitir, o homem não pode fazer nada. Existe um travamento no ser humano quando não é permissão de Deus. Sim, meus amados irmãos, Deus ele pode proteger o ser humano, como também pode dar a liberdade de um homem desferir contra o seu próximo qualquer arma, qualquer tipo de palavras ou qualquer tipo de agressão. Sim, é possível sim que haja, mas se não for permitido por Deus, você pode estar certo de que aquilo não acontecerá. Por mais que a pessoa tenha vontade de fazer algo ruim, aquilo não vai continuar, aquilo não vai dar em nada. O homem pode perseguir, pode até mesmo querer matar, mas se não for a intenção de Deus, se não for a permissão de Deus, Deus muitas vezes ele permite acontecerem algumas coisas, mas nem sempre ele permite. Então, o ser humano está sempre sendo controlado por uma força superior. Sim, a força de Deus, a força dos anjos do Senhor é que detém o mal muitas vezes, ou permitem o mal também, porque Deus ele tem os seus objetivos em tudo. Mesmo quando ele permite o mal, muitas vezes ele tem objetivos muito mais acima daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vemos. Porque Deus conhece tudo, Deus conhece o ser humano, Deus conhece cada um de nós, e certamente Ele é que dirige a história, Ele é que dirige a nossa vida, Ele é que dirige a nossa história. Mas é bom quando a gente que crê em Deus, quando a gente se coloca no sentido de obediência e de convivência harmônica com aquilo que Deus requer de nós, com aquilo que Deus quer para nós, quer que nós façamos. É claro que Deus não vai querer que nós façamos nada de mal, mas pode ser que algumas atitudes nossas possam ser até mal compreendidas quando elas surgirem da vontade de Deus para nós escaparmos, por exemplo, de algumas situações de dificuldades, de algumas situações de perseguição. Sim, Deus, ele muitas vezes vai nos motivar a guerrear, digamos assim, a travar uma batalha contra o inimigo que muitas vezes é, digamos assim, colocado uma capa sobre esse inimigo e ele aparece em forma humana. Sim, o inimigo usa as formas humanas ou as pessoas humanas para tentar contra as pessoas que servem a Deus, contra as pessoas que estão fazendo o intento de Deus. Mas nós devemos usar primeiramente as armas espirituais, as armas que Deus nos dá, que é descrita nos escritos do apóstolo Paulo principalmente. E também Jesus ele fala muitas coisas importantes que nós devemos trazer para o nosso viver, para a nossa vivência diária, que é construir a nossa casa, ou seja, a nossa vida sobre uma rocha. Assim como nós construímos uma casa sobre uma rocha e ela fica segura, ela não vai desmoronar quando vier as torrentes fortes de água, mas ela vai se
tornar ali uma casa firme, porque está construída sobre a rocha. Sim, meus amados irmãos, nós devemos ser esta casa, nós devemos ser como esta casa que Jesus fala na sua comparação. E então Deus, ele nos dá, através de Jesus, dicas de como nós devemos viver, devemos consolidar a nossa vida na presença de Deus, na confiança em Deus e também nos instrumentos que Ele nos dá para nos livrar, sendo boas pessoas e também, é claro, vigiando. Jesus, ele falou muito sobre vigilância, algo que muitas pessoas passam despercebido, embora muitas vezes elas até comentem e falem sobre esses versículos, mas a vida cristã não é somente de falar versículos, é de viver os versículos e de praticar aquilo que estão nos versículos, né? Naquilo que estão nas palavras. É a mesma coisa que a gente falar muito em fé e não ter fé nenhuma, não adianta. A gente falar sobre vigilância e não vigiar, dá em nada. Então é bom a gente não somente falar, não somente citar, não somente conhecer os textos bíblicos e aquilo que Jesus nos indica nos evangelhos, mas também cumprirmos, sermos cumpridores, sermos ali pessoas que estão fazendo daquelas palavras práticas. A prática da nossa vida deve estar contida no Evangelho, deve ser daquelas propostas contidas no Evangelho. Quando Deus fala para nós sermos sal e luz, nós temos que ser sal e luz, temos que estar sendo a diferença neste mundo, sermos diferentes daquilo que o mundo é, daquilo que a maioria das pessoas são. Todo mundo é, digamos assim, chato. Então nós não vamos ser chatos, nós vamos ter criatividade para sairmos da chatice. Estou apenas dando um exemplo aqui, né? Se todo mundo faz alguma coisa errada, todo mundo mente, então eu vou mentir também. Não, não é assim. Nós devemos ser pessoas que vamos ser diferentes daquelas pessoas que agem segundo aquilo que o mundo ensina. É claro também que existem aí controvérsias, né? E nós devemos estar ligados nisso aí. Por isso é necessária a vigilância, buscarmos conhecimento, buscarmos aprimoramento na nossa vida, conhecimentos para nós podermos entender essas questões. Muitas vezes as pessoas querem nos colocar em apuros e em dúvida sobre aquilo que nós cremos, mas nós devemos buscar conhecimento, devemos buscar sabedoria de Deus, e a gente vai encontrar isso tanto na Bíblia, como também vamos encontrar isso com pessoas que já vivenciaram, que já viveram experiências na presença de Deus.